Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar sobre o clássico carioca Flamengo e Botafogo. Botafogo líder do Campeonato Brasileiro. Botafogo está invicto no Brasileirão. Botafogo conquistou 3 vitórias e até esse momento é a única equipe que tem 3 vitórias no Campeonato Brasileiro. Botafogo é líder e conseguiu desbancar a equipe do Sampaoli, que vinha empurrado após a Copa do Brasil, né? Após vencer por 8-2, não conseguiu vencer a equipe do Botafogo, que jogou muito bem, mesmo com -1. O Botafogo ainda conseguiu fazer o terceiro gol e sair com a vitória do Maracanã, galera. E vamos acompanhar um debate aqui do Linha de Passe, falando tudo sobre o Flamengo, e no final eu volto com mais comentários. Lembrando, o link também tá na descrição, Crédito Direitos Autorais ESPN do clube do ESPN do Grupo Disney. E o time que se deu melhor é o que está mais acostumado a fazer o que se propôs a fazer, que é o Botafogo. O Flamengo, o Flamengo ficou muito com a bola, usou muitos lados, porque o Botafogo realmente, quando ele fica marcando ali num bloco médio, ele fechou o centro, falou, ó, por dentro você não vai entrar. Pressionando muito bem a bola, e aí o Flamengo, você viu um time de um pouco tempo de trabalho. O que você viu hoje foi um time que ainda não tem a mecânica, a naturalidade. O Flamengo, em vários momentos, rodando a bola com lentidão, com dificuldade para acelerar, para infiltrar na área do Botafogo. O Santos ainda precisa se aperfeiçoar jogando com os pés. E não é uma questão só da qualidade com os pés. Às vezes é do passinho para o lado, para abrir uma linha de passe, para ficar num setor onde você não vai correr tanto risco. Porque o goleiro tem esses macetes. Né, Renato? É isso, vai ser estimulado, vai ser treinado. Não é assim, é dar um estalo, coloca o Santos para fazer. Não é pastel, algo que ele né? não tá 5 minutos tá pronto. E esse é o problema. Por isso, quando saiu o Vitor Pereira, eu defendi que o Flamengo devesse contratar. Esse é o lance, né? Que o Botafogo quase faz o gol lá de longe. Não passe. Ele nem erra o passe, o Santos, né? E essa era a zona. Só que ele dá um passe no fogo. Essa era a zona onde gols o Pelé ia fazer no futebol atual, com os goleiros jogando de líbero, de volante. Justo. Mas no geral, pelo que eu me lembro, a única coisa que deu ruim, o único foi esse aí, né? É porque depois parou também de fazer isso, né? Então. Depois ele parou de fazer, deixou de sair. Teve muito flamenguista reclamando. O goleiro é zagueiro, o lateral esquerdo, que era a melhor coisa do Flamengo na temporada, joga de volante. Não, aí ele foi o Sampaoli tomou algumas decisões, né? Eu sou contra esse rótulo de professor Pardal, eu gosto de cara que arrisca, que ousa, muda, né? Só que o Sampaoli hoje não foi feliz nas escolhas, sobretudo quando ele perde o Gerson antes do jogo, né, por lesão muscular. Você teria escolhido, então, já que você trouxe esse assunto, você teria escolhido o Everton Ribeiro? Depois do jogo, o Sampaoli fala que não, o Everton Ribeiro treinou pouco, e o Everton Ribeiro também deu entrevista dizendo que teve um problema, ficou tratando mais do que treinando durante a semana. Só que o Everton Ribeiro entra depois. E bem. Entra no intervalo. Então, tem muita gente que diria, não, então por que não colocou desde o início e quando ele cansar, ele sai? Nessa hora você fala, né? Às vezes fazer o simples é melhor. Eu gosto de quem arrisca, de quem tenta e tal. Só que hoje, as escolhas, por exemplo, do outro lado do Luiz Castro foram mais assertivas. Ele tinha Tietê ou Lucas Fernandes, que é mais armador para o meio campo. Ele foi com Tietê, né? Para o conjunto ficou legal. Ele tinha na frente lá Vitor Sá ou Luiz Henrique, ele vai com Vitor Sá. O primeiro tempo foi muito bem o Botafogo. O Botafogo que no Campeonato Brasileiro do ano passado já foi um time muito desigual nos jogos em casa e fora. Ele tinha muito sucesso fora de casa, jogando de forma reativa. Então ele se você for ver os 3 jogos do Botafogo, a liderança, nenhum jogo o Botafogo teve que realmente propor. Jogou contra o Bahia fora, que é um time que propõe. Contra o São Paulo, aquele jogo maluco, que o São Paulo faz o gol quando o Botafogo estava melhor no jogo. Aí o Botafogo faz o gol quando o São Paulo está melhor no jogo e em transição também. Então tem muito isso. O Botafogo vai enfrentar, principalmente como líder. Dentro de casa, vai pegar um Cuiabá fechadinho. Cada jogo é um desafio. Né? Agora eu lembrei de um jogo que eu falei do ano passado. Teve um jogo dos mais espetaculares na temporada brasileira, ano passado, que foi Inter 2, Botafogo 3. Né? Um desses jogos bem-sucedidos do Botafogo fora de casa. E o jogo de hoje não dá para tirar do contexto o roteiro dramático, né? Porque o Botafogo ficou... O juiz deu... Deu 11 minutos de acréscimo. Então, mais de 50 minutos o Botafogo jogou com um jogador a menos, né? 50 minutos, mais ou menos. Contra um time que é superior tecnicamente, que está jogando em casa, em tese, porque tem uma parte do estádio com a torcida. É a resiliência do time do Botafogo. E o 1 do Flamengo, o estádio vem.
Ali eu achei que a torcida veio, o clima ficou. É a questão da organização, né? Um time desorganizado com menos é tragédia. Times organizados às vezes seguram bem o rojão. Quando o Vitor Pereira sai, eu defendi aqui nos programas que eu participo que o Flamengo trouxesse de volta o Dorival Júnior. Por quê? Seria o único técnico com menos dificuldade de entendimento do trabalho que ele tinha a fazer naquele momento. Porque ele acabou de sair do time. Tinha 3, 4 meses que ele tinha saído. Ele conhece o elenco, ele conhece as valências dos jogadores, ele sabe onde ele pode usar A, onde ele pode usar B, onde ele pode usar C. E o grupo já o conhece também, a maneira de montar o time. O São Paulo chega com as ideias dele, que são boas ideias. Ele já teve grandes trabalhos, né? Tem um repertório. Só que, até ele conseguir colocar essas ideias para o time, o Flamengo joga 2 vezes por semana, até julho. Como é que ele vai conseguir fazer isso? É assim. É botando o Santos para sair jogando no Clássico com o Botafogo. O Santos já vem ensaiando isso desde o primeiro jogo, tá? Mas vem ensaiando timidamente. Aqui ele... Aí hoje tem esse erro, quase saiu o gol do Botafogo, ele deixa de fazer. Sim. E aí, quando deixa de fazer, isso faz parte de um sistema como um todo. O sistema como um todo já sai perdendo, porque é um jogador a mais que está ali para sair jogando. E outras modificações. E aí tem também o entendimento do técnico em relação ao elenco. O Ayrton Lucas era, até a queda do Vitor Pereira, o melhor jogador do Flamengo na temporada 2023. Jogando de que forma e onde? Jogando na dele, jogando pelo lado do campo, avançando. Ele é um jogador que vai para cima, tem muita explosão, muita velocidade, no 1 contra 1, pisando na área. Mas hoje o São Paulo deu azar porque o Gerson se machuca no aquecimento e o plano era poupar o Ayrton Lucas. Mas não é hoje. O Ayrton Lucas contra o Maringá jogou como terceiro zagueiro. Então, o sistema de jogo que o São Paulo está propondo ao Flamengo não potencializa as qualidades do Ayrton Lucas. Porque quem está ocupando aquela faixa de campo ali é o Cebolinha. Tá abrindo. Ele tá jogando com o Wesley bem espetado. A questão é muito essa. Eu acho que o Ayrton Lucas pode até vir a ser bem estimulado, bem treinado, a trabalhar por dentro. Mas, para mim, o único erro realmente é o negócio de zagueiro, do goleiro. Eu acho que aí é muita gritaria. Agora, realmente, você olhar para a característica do Ayrton Lucas, você imaginar ele trabalhando por dentro, não é. E você tira o que ele tem de melhor, que é corredor, quer acelerar todas, quer levar a bola, enfim. E tirou no intervalo. Tirou, porque ele realmente... Não, mas isso aí ele fez certo. Não estava natural. Mas eu acho que ele poderia até fazer melhor. Ele poderia tirar um zagueiro, colocar o Ayrton Lucas fazendo uma linha de 4, para ele poder avançar pela esquerda, que é a dele. Mas ele não quis abrir mão dos 3 zagueiros. Ele continuou com os 3 zagueiros. Podia ter tirado então ele errou 2 vezes. E ele acertou? Na escalação e na troca. Sim. Diga. Porque ele poderia ter tirado o Davi Luiz, colocado a linha de 2 zagueiros, o Ayrton Lucas eventualmente voltando ali para compor um pouco mais com o lado do campo para ele atacar, porque o Botafogo dava o lado do campo. Você podia trazer o Cebolinha um pouco mais para dentro e liberar o lado para o Ayrton Lucas avançar, como o Wesley faz do outro lado. O Wesley está sendo muito mais potencializado por ele do que o Ayrton Lucas, que vinha sendo o melhor jogador. Começou bem no jogo, se entendendo bem com o Gabigol. Ele tem velocidade, ele vai no fundo, ele faz exatamente o que o Ayrton Lucas faz pelo outro lado. Com menos qualidade, menos experiência, é verdade. Mas quase saiu um lindo gol do Flamengo, uma inversão de bola, que o Gabigol cai no lado do campo, o Wesley entra mais um pouco por dentro, ele recebe a bola na frente, cruza para o Vidal e acerta a trave. É a melhor jogada do Flamengo na partida para mim, no primeiro tempo. Mas o Flamengo hoje tem uma questão física muito relevante. A gente percebe que o Botafogo, mesmo quando fica com um homem a menos, consegue, em determinados instantes do jogo, pressionar e ser mais intenso que o Flamengo. Claro. E fez o 3-1, assim. Não, mas foi o jogo menos intenso do Flamengo com o São Paulo até agora. Sim. Eu achei o jogo bem abaixo. E o Botafogo é essencialmente um time extremamente físico. Exato. Extremamente físico. E aí tem uma diferença também de estágios. O Vidal, por exemplo, não consegue jogar 90 minutos. O São Paulo insiste com ele, o Vidal até nessa função de armar, mas o gol do Tietê sai porque ele ganha do Vidal, passa como quer, é um dos jogadores que o Tietê vence ali na velocidade. Então, o Flamengo tem questões físicas relevantes para resolver. Alguns jogadores ainda não estão com a forma física ideal. Gabigol. O Gabigol, e muita gente pega no pé falando, o Gabigol tá gordo. Para mim não é uma questão de peso, é uma questão de, no momento da temporada, e o Gabigol começa voando, começa bem, um dos melhores do Flamengo, um dos mais intensos,
se movimentar, Está em má fase. Hoje perdeu uns gols que ele não costuma perder. Não, hoje Olha, é tem mas gente, é muito tem gente que louco diz que ele porque eu acho costuma que ele- perder. Ele faz muitos gols, mas muito flamenguista corneta o Gabigol já da temporada passada. Mas hoje não foi por demais? um número elevado de gols perdidos. Mas tem sido Perdeu mais ou menos uma tônica. 2 na cara do goleiro, um no final, que a bola quica para ele chutar, ele tenta dominar, Essa é não uma sei o que, estatística e interessante. não chuta. Quantas finalizações o Gabigol precisa para fazer um gol? Esse número, né? Isso aí pode ser medido acho que pelo chamado XG, né? Exatamente. Expected Goals. E o número dele não é ruim nisso. Eu Não acho, é que, eu acho ruim. que ele perdia gol também na época que era porque ele É tava que bem ele- também, viu? ele teve muitas oportunidades. se- Parou de entrar. é que se criou, é porque assim, pra começar, o time de 2019 tinha um volume gigante. Nunca mais vi um time com volume de chance que nem tinha aquele time. Agora, a gente criou também no Gabriel uma ideia de que é jogador de Copa e tal. Eu, pelo menos, sempre achei que ele é um bom jogador para mercado, ótimo jogador para o mercado sul-americano. Mas o hoje o ele que é me uma- pegava em cima dele com alguns treinadores era a atitude. Aquela roubadinha que você dava na hora de pressionar a bola e tal. Com o Sampaoli, ele já tá ligado no Jiraya de novo, tá pressionando. E assim, a questão da confiança, da E ele não finalização. vai mais reclamar com o Sampaoli, já que estamos falando Então, isso é do louco, posicionamento né? de Porque onde... hoje porque ele baixou reclamou bastante. ele reclamou com o Vitor Pereira, onde ele ia Hoje- jogar. hoje- Ele queria voltar a ser centroavante. Mas aí, meu amigo, aí? aí você vai tirar o Pedro, não vai tirar o Pedro. Desculpa, então né? vai esperar. Ele não reclamou com o Sampaoli, mas ele deu uma cutucada nas redes sociais com a bola depois cheia. da vitória sobre o Maringá. Do Arrascaeta? É, Arrascaeta, só você que me enxerga. Hoje, o Everton Ribeiro deixou ele na cara do gol 3 vezes. Pois é. O Everton Ribeiro enxergou ele. E aí? Vai lá, então só o Arrascaeta que te isso. mas enxerga? Eu tô te enxergando. Mas faz ele não aí. tá enxergando a rede também um pouco. né? O Gabriel tem tecnicamente um problema que eu acho que se ele melhorasse um pouquinho nesse sentido, ele saltaria o nível de atleta que ele é, que é a perna ruim, que é muito ruim. O futebol hoje profissional, o cara não precisa ser ambidestro, até porque isso são poucos que tem. Mas um jogador de alto nível, de prateleira de Europa, que a gente transmite tudo aqui, o cara precisa minimamente trabalhar bem a perna bem. Ainda mais a perna ruim. Ainda mais um cara que joga... Tem na muita posição- finalização que ele perde, de que ele tem que arrumar o corpo pra bater bater com a de canhota. direita. Tem um lance contra o São Paulo, acho que no ano Mesmo, acho que passado, uma ou duas foram assim. que ele tem que arrumar o corpo Sim. porque ele não tem perna direita. Não, e geralmente eles dão um jeito de bater com a canhota e aí E não é o ideal. o zagueiro chega para É travar. isso, é isso. E Você tem perde um- tempo. E hoje o Gabigol é mais útil para o Flamengo como meia do que como centroavante, como definidor. Então o Sampaoli também precisa observar isso e convencer o atleta de que essa é a posição que ele pode ser mais coletivo. Então, e ele tem, com o Vitor Pereira, ele jogou bem como armador. Ele saía da área. Na época do Dorival também ele foi um jogador coletivo. Então ele pode, sabendo que tem o Pedro, que é um cara, hoje perdeu chance também, mas tem um percentual de aproveitamento maior que o Gabigol. Muito alto, né? Você pode explorar e experimentar o Gabigol mais vezes como um armador. Agora, insistir com o Gabigol, e para mim, precisa aproximá-lo da área para dialogar com o Pedro. Hoje ele baixou muito, em vários momentos baixou Exato. pra pegar a bola. Não pode baixar tanto, mas para ser esse cara mais organizador do que necessariamente um definidor. E uma diferença gritante para mim hoje, né, de intensidade, é que o Botafogo formou uma base muito cascuda. Então, são jogadores como o Adrielson e Cuesta, que é uma zaga que você olha ali e já impõe respeito de imediato. O Marçal, um cara experiente. Você tem um meio com Danilo Barbosa e Tietê, que são dois jogadores que correm o tempo inteiro, não desistem de jogada. O Tiquinho Soares lá na frente. Então, são jogadores de caráter e personalidade que moldam esse Botafogo. Então, é um time forjado para esse jogo que o Luiz Castro tem E o pretendido Lucas ser. Perry é um goleiro que tá me impressionando, Sim, né? sim. Você olha, tem muito flamenguista também cornetando o Santos. A defesa Já que o não é Perry de faz. hoje, né? Que é um goleiro inconstante, não é tão seguro. O Lucas Perry parece o goleiro mais da antiga, né? Aquele de não precisa sair jogando, não é líbero tal, mas embaixo das traves funciona muito bem. Aí vai muito de modelo, né? Eu acho que o Botafogo e o Luiz Castro tem muito essa parada. O Luiz Castro, se você pegar a carreira dele, o Vitória Guimarães, o Shakhtar, que são os mais recentes, quem olha fala assim, pô, esse treinador é bom de contra-ataque. Não, ele não era assim, nunca foi, cara. É isso que eu ia chegar. ele se eu adaptou. eu ia discordar Ele- do Breiner, porque o Breiner falou que o time, os jogadores são moldados para a ideia do Castro. Não, uma ideia que... Na virou- verdade, o Castro, ele moldou a ideia para o elenco. É isso.
Porque ano passado, quando ele chegou, ele estava tentando jogar um futebol mais de construção. Sim. Tanto que ele leva uma goleada do Palmeiras aqui no Allianz Parque. Inclusive o Shakhtar dele, o goleiro jogava com os pés. Jogava com os pés. Ele toma uma goleada aqui porque ele tenta agredir o Palmeiras no Allianz Parque. Aí leva uma sapatada. Porque não estava pronto para isso. Ele entende que não dava. Sim. E ele, ano passado mesmo, ele vai redesenhando a ideia de jogo dele e ele, na reta final, o time já melhora com isso. O elenco também mudando, né? E as escolhas são muito nesse sentido. Sendo o time mais assim, ó, o que eu posso fazer com o que eu tenho aqui? Por exemplo, ele tem jogadores mais técnicos para colocar em campo. O Saguai que chegou agora, o Fernandes, o Lucas Fernandes. Ele vai para um time que você pode ver, é o mesmo perfil de jogador. Muita imposição física, muita velocidade. O Danilo Barbosa, inclusive, ele também melhorou o Danilo. O Tietchan talvez seja o mesmo, fez um belo gol hoje. Os dois jogadores de lado são jogadores de transição. Se você jogar contra um time de defesa baixa, você vai ter dificuldade. O Santos, tecnicamente, é um jogador que eu, particularmente, não acho um cara tão refinado. Mas fisicamente entrega muito. Mas para esse tipo de jogo, é sempre que eu falo. Tipo, esse jogador é bom ou é ruim? Depende do contexto. Para esse tipo de jogo, pro tipo de jogo do Flamengo, você colocar o Júnior Santos contra o Bahia é um absurdo. É isso. E aí você tem um Tiquinho que segura a bola lá na frente pro time sair. O que mudou do estadual para cá no Botafogo? Por que aquele começo tropeçando de temporada? Hoje o Botafogo flertou um pouco com aquele Botafogo do estadual na instabilidade emocional. É um Botafogo que, para jogo grande no estadual, teve 3 expulsos contra o Flamengo com time reserva, acabou perdendo. Contra o Vasco, novamente, 2 jogadores expulsos. Então era uma cobrança do Luiz Castro. Precisava baixar um pouco ali o clima, voltar a uma estabilidade emocional. Ele que ficou nervoso. Não teve hoje, né? Porque teve jogador e técnico expulso no Botafogo. Aí hoje, o Rafael, reincidente. Para mim, um jogador profissional não pode cometer uma falha. E ele estava bem no jogo, cometeu. Ele estava bem no jogo. Estava bem, algo que também se cobra dele. Sim. É um jogador que, desde que voltou para o Brasil, não consegue ter uma regularidade. Na Europa também não teve. Não, e vinha jogando... Durante o período depois... Não, mas é inacreditável, Renato, porque ele vinha jogando bem. No lance... Olha aí, Breyle, para você. No lance, a Edna dá a falta do Léo Pereira. Depois da falta, ele dá uma entrada dessa que, se a Edna quisesse, poderia dar vermelho direto. E aí foi para segunda. Já tinha um amarelo. Então o Rafael hoje foi irresponsável. Esse é o tipo de lance. Muita gente vai falar, a diretoria precisa multar. Nesse caso, para mim, é de afastamento, porque foi uma postura... Afastamento? Não, Mas ele vai punir o clube, né? Se fizer isso. Não, mas no caso do Botafogo, tem o Di Plácido, tem o Daniel Borges, podem ser jogadores inferiores tecnicamente, mas ainda assim, esse tipo de postura não é aceitável, ainda mais depois do que o Rafael fez no jogo contra o Vasco. No jogo contra o Vasco foi postura amadora, sair dando soco em adversário, na frente do juiz. Então, é legal, um cara torcedor do Botafogo, identificado, mas torcedor tem de ficar na arquibancada. Esse espírito aí não pode ir para o campo. Isso é expulsão até na Premier League, né? Eu falo que são 2 esportes diferentes, né? Inclusive na questão da arbitragem e tal. Esse tipo de entrada, se ele estivesse na Premier League ainda, ele ia ser expulso. Quando ele recebe o cartão, que é o lance de jogo, não é, Breyle? Foi um lance violento que ele mereceu o cartão, mas acontece. A Edna galera, o Thiago Maia também se safou também de ser expulso, né? Levou um cartão amarelo também, na minha opinião, era para cartão vermelho, né? E o Botafogo, na minha opinião, fez um bom jogo. Foi um grande jogo, para mim foi um bom jogo entre as duas equipes, né? Partida que teve muitas possibilidades aí de gols para os dois lados, né? O Botafogo foi melhor, foi muito mais eficiente, conseguiu sair com gol, né? O Flamengo não adianta, conseguiu ter muito mais posse de bola, mas na finalização o Flamengo tem pecado muito e essa escalação do técnico Sampaoli lembrou muito o time do Vitor Pereira. Qual torcedor que não lembra da escalação do Vitor Pereira? 3 zagueiros, aí tira o melhor lateral do Flamengo, que é o lateral esquerdo, né? Tira o lateral esquerdo, né? Que vinha jogando bem, o Ayrton Lucas é o melhor jogador do Flamengo na temporada. Ele tira, bota o cara na reserva. Olha só que doideira, ele coloca o cara no lugar do... No caso, ele entrou no lugar do Gesso, né? E depois ele tira o Ayrton Lucas para botar o Everton Ribeiro. São coisas que não dá para entender. Não dá. Entendeu? Se continuar assim, vai ser o mesmo. Vai ser 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. E o Luiz Castro, galera, o que ele tá fazendo com esse time do Botafogo é surreal. A evolução do Botafogo
desde a desclassificação do Campeonato Carioca até o Brasileirão, muito bom mesmo. O Botafogo evoluiu muito, a equipe muito bem fisicamente, esteve melhor do que o Flamengo fisicamente. Qualquer time que o Flamengo joga contra é melhor fisicamente. O time do Flamengo esse ano muito mal fisicamente. A preparação física do Flamengo tá muito fraca mesmo. Tem que mudar muita coisa para ficar bom, né? E esse foi o resultado, né? Botafogo vencendo por 3-2, um grande resultado. O Botafogo é líder isolado do Campeonato Brasileiro na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E por incrível que pareça, o Flamengo, que é o clube com maior investimento do futebol do país e também do futebol carioca, né? O Flamengo está na última colocação entre os clubes carioca. O Botafogo é primeiro colocado, Fluminense quinto, Vasco nono e Flamengo 13º colocado. Galera, coloca nos comentários a opinião de vocês, que vocês acharam desse jogo do Flamengo contra o Botafogo. Não esqueçam também, galera, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.